Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 7. E o título da mensagem é: Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Que diz o seguinte, Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que te ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Vamos repetir esse versículo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aleluia, Pai. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Aleluia, Pai. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço,
mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei. A lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vamos repetir esse último versículo aqui. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Irmãos, vamos passar já de imediato, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não, eu ia passar para as referências, mas eu estou me lembrando aqui agora que ficou ainda, né? Um trecho, né, da palavra daqui da mensagem direta, que nós não meditamos nela ontem, né? Nós esbarramos na meditação nossa ontem, no versículo de número 12, né? E nós vamos recuar aqui alguns versículos atrás, para que nós pegamos aqui bem, de forma bem abrangente, né? Aqui esse contexto da mensagem, né? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas o mandamento reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então veja, irmãos, aqueles irmãos que falam, né, que nós não precisamos mais nos preocupar em ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento foi dado por Moisés, que a nossa salvação se concerne apenas no Novo Testamento, né? Então, os irmãos que pensam desta forma, né, que falam desta forma, que agem dessa forma, estão equivocados, né? Estão equivocados, né? Porque aqui Paulo afirma, né, já a partir do versículo 7, dizendo: que diremos, pois? É a lei pecado?
de modo nenhum, né? Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ou seja, foi a lei que o Senhor Jesus deu para Moisés que elucidou na mente do homem, né, as coisas certas e as coisas erradas, né? Aquilo que nós fazemos corretamente são as coisas certas. Aquilo que nós fazemos errado são exatamente as coisas que é pecado, né? Aquilo que a Bíblia fala, não faça porque é pecado, através da lei, né, continua vigorando, irmãos. Não faça porque é pecado. E é somente através da lei que nós consigamos saber, né, tudo aquilo que é pecado, né? Porque Paulo afirma aqui, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. De que Paulo está falando? Das leis, dos estatutos e dos mandamentos que foram dados por Moisés, né? Aleluia, Pai. Porque se eu não conhecer a concupiscência, se a lei não me dissesse, se a lei não dissesse, não cobiçarás, né? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Ou seja, foi pela lei que Paulo conheceu o pecado. E é pela lei que você conhece o pecado. E foi pela lei que eu conheci o pecado. E é pela lei que nós conhecemos e conheceremos o pecado. É através da lei, né? Que lei, pastor Israel? As leis, os estatutos e os mandamentos que foram dados por Moisés no Velho Testamento. É através dessas leis que nós sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. Ainda que podemos fazer, não devemos, né? Porque a lei, ela mostra para o homem, né, aquilo que é correto, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas Deus deu para o homem o livre-arbítrio, para o homem fazer aquilo que ele achar que deve fazer. Porque o aceitar a Jesus, a palavra afirma, não é por força nem por violência, né? É por amor, né? Aceitar a Jesus é pelo convencimento do Espírito Santo no coração de cada homem, de cada mulher. E só existe uma forma, só existe um jeito, só existe um meio, só existe um modo de você conseguir aceitar a Jesus, né? É lendo, é meditando na santa palavra de Deus, né? Porque é dessa forma que o Senhor vai te dando graça, né? E vai entrando no seu coração. O Senhor Jesus dizia, ele disse, está escrito, né, naqueles 3 anos, né, que ele entrou e saiu no meio dos apóstolos o tempo todo, convivendo junto com eles, né? Ninguém vem a mim se o meu Pai não enviar, né? Ou seja, quando o homem procura a porta de uma igreja evangélica, quando o homem procura a porta de uma igreja de crente, né, ele está lá no fundo do poço às vezes, né? Nem todos, mas alguns, lamaçal do pecado, né? Ele está numa situação que ele não suporta mais a vida que está levando. Aí ele já ouviu muitas vezes falar que o Jesus dos crentes cura, que o Jesus dos crentes liberta, que o Jesus dos crentes salva, que o Jesus dos crentes abre porta de emprego, que o Jesus dos crentes resolve os problemas no lar, na família, dissensão no lar, na família, brigas de casais. Ele já ouviu falar, mas nunca quis entrar, porque ele achava que não precisava. Ele achava que não tinha a menor importância, que ele nunca necessitaria, que ele está bem, com saúde, está empregado, está comendo, está bebendo, está dançando, está prostituindo, está adulterando, está jogando, está fazendo tudo aquilo que a carne pede e o mundo oferece. Só que na hora que o problema aparece, né, aí ele lembra daquilo que ele ouviu, né? Vou procurar uma igreja do Jesus dos crentes,
né? Aonde está o Jesus dos crentes, né? Na cabeça dessas pessoas. Eles pensam que Jesus está só e exclusivamente nas igrejas de crente, né? Mas não. Jesus, ele é tão grande que ele enche o mundo. Salmo 113 fala claramente sobre isso. Que o Senhor é tão grande que os pés dele estão aqui na terra e a cabeça está lá no céu. De tão grande que ele é. O poder dele enche o mundo. Ele é onipotente, onisciente, imutável, né? Ou seja, o Senhor, ele está em todo tempo, e em todo momento, em todo lugar. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas, né? E ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Onisciente, onipotente, imutável, né? Então, de modo que esse é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Este é o Senhor Jeová dos exércitos. É o Criador dos céus e da terra e do mar. É o Eu Sou. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É o Deus dos santos profetas que foram antes de nós. É o Deus de Israel. É o meu Deus. Esse é Jesus. Ele está com as mãos estendidas, irmãos. Ele está com as mãos estendidas, irmãs. 24 horas por dia falando para você. Vem, vem, vem. Né? Ele está esperando. É só mais um passo, irmãos. É só mais um passo, irmãs. Né? Que você tocará nas vestes do Senhor Jesus. Né? Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos, né, jazia aquela enfermidade no seu corpo físico mortal. Né? Já tinha gastado todas as enfermidades que ela tinha, as economias que ela tinha, toda a riqueza que ela tinha gastado com a sua enfermidade e nada da cura chegar. Né? A hora que ela ouviu falar, ficou sabendo e tomou a decisão de procurar Jesus, né? Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E assim ela fez, creu, fez e recebeu. E assim você também que está me ouvindo aqui nesta noite, neste dia, nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada, porque eu não sei que hora que você vai estar ouvindo este vídeo, né? Então você é só mais um passo, né? O doutor Jesus, o advogado Jesus, o juiz Jesus, o médico Jesus, né? Está com as mãos estendidas, esperando, né, a sua decisão, né? E aqui a mensagem continua dizendo, né? Aleluia, Pai. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Paulo está falando exatamente das leis, os estatutos e os mandamentos. Porque o mundo, né, as pessoas que vivem na impiedade, né, as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, pensa e acha que tudo que está aí é para ser desfrutado de forma dissoluta. E não é, irmãos. Você não é um animal. Você é um ser humano. Não é, irmã. Você não é um animal. Você não é um animal, você é um ser humano. Você foi feito homem, imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para adorar a Deus, para viver em santificação, de corpo, alma e espírito, e adorar a Deus. Foi para isso que você foi feito, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque as pessoas do mundo pensam, né? Como é que eu posso estar vivendo e não desfrutar essas delícias todas que o mundo oferece? Olha quanta coisa boa. Olha quanto prato de manjar gostoso à minha disposição. Por que eu não posso?
Você não pode, porque a lei de Deus não permite, não te dá esse direito. É só você ler e pedir a Deus entendimento, que você vai ver que você não pode. Você pode, mas não da forma que você pensa. Tem que ser de acordo com as leis, os estatutos e os mandamentos. Todos temos os mesmos direitos, mas tem que ser de forma praticando a justiça. Tem que ser de acordo com a lei, os estatutos e os mandamentos, de forma justa, honesta e honrada. Se você buscar, você vai ver que existe uma forma de você desfrutar de tudo que o mundo oferece. Da mesma forma que o mundo também aproveita, mas de forma ordeira, de forma ordenada, de forma justa, de forma santificada, de forma honesta, de forma honrada. Você pode. Paulo mesmo disse lá em Filipenses 4,13. Inclusive muita gente distorce esse versículo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Não é isto. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas falam: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E o versículo está escrito assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Paulo falando disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E também não convém a você, irmão. Também não convém a mim, irmãos. Também não convém a nós, né? Tem que ser através da lei, através da justiça, irmãos, né? A lei é boa, né? O mandamento é santo, né? A lei é boa, o mandamento é santo, né? Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque o pecado tomando, e o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Aleluia, Pai. Enquanto Paulo vivia enganado, ele praticava e estava ali fazendo as coisas da mesma forma. A hora que chegou, que entrou no coração dele o mandamento, entrou as leis, os estatutos da forma que ele é, porque o Senhor Jesus o colocou no seu coração, assim num estalar de dedo, porque ele havia rejeitado já o tempo todo que ele vivia. Paulo era da tribo de Benjamim, né? Do povo de Israel, né? Mas assim como os escribas e fariseus pregavam, né? Mas não praticavam, Paulo fazia a mesma coisa, porque ele achava que estava correto. Tanto é que mataram Jesus, porque Jesus chegou e impôs a forma correta de se praticar as leis, os estatutos e os mandamentos. Mas já era projeto de Deus, né? E aí Jesus colocou no coração de Paulo a forma correta. E Paulo entendeu. E aí o velho homem foi morto, como ele diz aqui, né? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Né? Matou o velho homem, né? Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado.
Por que, irmãos, que Paulo afirma que a lei é espiritual? É simples, irmãos. Mas o homem maligno, ele não tem entendimento para entender essas coisas, né? Deus não dá para ele o direito de entender, como diz a palavra de Deus em outra mensagem, né? O Senhor cegou a mente deles, daqueles que não deram ouvido, daqueles que não querem ouvir, que endurece a cerviz e o coração para não entender, para não ouvir, né? Porque não querem dar ouvido. Aí o Senhor cegou a mente deles, exatamente para que eles, orando, uma vez orando, não fosse curado, né? Porque orando com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, com arrependimento, o Senhor faz, o Senhor realiza, né? Mas o homem maligno, o Senhor não dá a ele o direito de entender. Mas Paulo o Senhor deu, né? Paulo o Senhor deu. Jogou do cavalo no chão e disse: esse é para mim varão muito valoroso. Eu lhe mostrarei o quanto haveis de padecer por amor de mim e da minha palavra, né? Por isso que Paulo afirma: tornou logo-se o bem em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque esse foi o entendimento que Paulo teve. Foi muito forte a conversão de Paulo. Paulo foi convertido ali, naquele momento, né? Naquele momento ele foi convertido. O batismo foi alguns dias depois, 3 dias depois, né? Após Ananias ter orado por ele, ter recuperado a visão, ele foi batizado. Mas a conversão foi naquele momento. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, né? Ou seja, vivia no mundo do pecado, porque é assim que ele entendia a forma da lei, né? E por que a lei é espiritual? Quem foi que escreveu, né? Quem foi que criou? Quem foi que editou, né? Quem foi que fez a publicação, né, desta lei? Essa lei veio dos céus ou nasceu do homem na terra? Onde Moisés estava quando recebeu as tábuas da lei? Moisés estava onde? Numa faculdade? Numa universidade? Numa escola? Na igreja? Onde estava Moisés? Moisés estava no Monte Sinai. Foi lá que o Senhor lhe apareceu durante 40 dias e 40 noites, teve Moisés com o Senhor. Não comeu e nem bebeu. E recebeu as leis, os estatutos e os mandamentos. Durante 40 dias. Foi lá. Tudo que Moisés fez, ele recebeu do Senhor, né? E o Senhor é Espírito, irmãos. O Senhor não é carne nem osso. O Senhor é Espírito. Foi Ele quem deu as leis, os estatutos e os mandamentos, né? E interessante, irmãos, para quem não sabe, foi escrito 2 vezes. A primeira vez, tudo nos leva a crer que o Senhor foi falando, foi ditando e Moisés foi escrevendo. Dá esse entender. Porque quando Moisés passou os 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu com o Senhor, que o povo se desviou todo e convenceu o sacerdote Arão a fazer o bezerro de ouro, eles disse: nós não sabemos por onde anda esse tal Moisés, que nos guiava, que nos conduzia. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Nós precisamos de um Deus para nos guiar, para nos conduzir, para nos dirigir. Aí partiu para cima de Arão e Arão não suportou a pressão do povo. Aí ele falou: tira então das orelhas os piercings, os brincos, os anéis dos dedos, os colares do pescoço. Mandou que todo mundo tirasse e fundiram o bezerro de ouro, né? E Moisés, quando chegou com as tábuas da lei para poder passar para o povo tinha desviado. Deus falou para Moisés: desce, porque o povo desviou-se todo. Aí Moisés desceu. Chegou lá, Moisés ficou
estarrecido com tudo aquilo que ele viu, né? E nervoso, quebrou as tábuas da lei no joelho, né? Bravo ali, quebrou, né? Deus falou para ele: volta aqui, agora eu mesmo vou escrever, né? Então, as primeiras tábuas também eram espiritual, porque foram dadas foi o Senhor que ditou para ele. E o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito e verdade, né? E a segunda foi o próprio Senhor que escreveu. E Moisés desceu com as tábuas da lei pronta. Então aqui Paulo afirma, e é a mais pura verdade. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Aleluia, Pai. O pecado que operava em Paulo, né? Através das leis, os estatutos e mandamentos, Paulo realmente tornou-se um grande apóstolo, né? O apóstolo Paulo, né? Homem de combate, né? Homem de combate. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aleluia, Pai. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Porque a carne quer pecar, né? A carne só quer coisa terrestre, mas o Espírito só quer coisa celestial, né? E assim Paulo afirma: porque o que faço não aprovo. Eu quem? Eu, homem carnal. Pois o que quero, isso não faço, porque a carne quer fazer tudo que ela vê, que os olhos enxergam. Mas o que eu aborreço, isso eu faço, né? Ou seja, através da lei, né? Através da pregação da palavra de Deus, nós aborrecemos o mundo e o pecado. Isso Paulo fazia, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aleluia, Pai. Consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Aleluia, Pai. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.